Falaremos de SQL, é um acrônimo para o inglês, Linguagem de Consulta Estruturada. E o objetivo nosso não é esgotar todos os recursos SQL, basicamente a gente vai dar uma introdução aos principais comandos SQL que podem ser usados para a gente construir e fazer consultas rápidas a um banco de dados relacional. Mas se alguém tiver interesse em saber um pouco mais sobre o padrão SQL, vocês podem vir aqui nesse blog, o blog do padrão ANSI. Vocês vão cair nessa página, que é a página do padrão SQL, e aqui vocês vão encontrar diversas informações sobre o padrão SQL, inclusive com dados históricos bem detalhados, tá? Então, mais uma vez, nosso objetivo não é esgotar os recursos SQL, mas sim dar uma introdução bem básica que permita vocês construir um banco de dados usando SQL e fazer consultas simples a esse banco de dados. SQL é um acrônimo em inglês, como já falei, de Linguagem de Consulta Estruturada, e SQL basicamente é uma linguagem declarativa, é uma linguagem de alto nível, em que o usuário ele especifica o que ele quer, que resultado ele quer. E ele não especifica como um sistema gerenciador de banco de dados ele tem que obter esse resultado. Ele especifica apenas o que ele quer. É o sistema gerenciador de banco de dados que vai lidar com essa solicitação e vai recuperar os dados necessários para responder essa consulta do usuário. É uma linguagem que é padrão nos SGBDs relacionais comerciais, muitos deles usam, SQL como linguagem de consulta. É uma linguagem abrangente que contém instruções tanto de definição de dados, o que a gente chama de DDL, Data Definition Language, em que a gente pode criar objetos, por exemplo, dentro do nosso SGBD relacional, quanto linguagem de consulta e atualização. Por exemplo, o que a gente chama propriamente dito de Data Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados, em que a gente pode especificar comandos para extrair dados e inserir, atualizar ou apagar dados do nosso banco de dados relacional. SQL oferece algumas facilidades. Por exemplo, é possível usar SQL para definir visões ou views, em que um determinado grupo de usuários tem uma visão específica sobre o conjunto de dados que está ali armazenado. Também pode ser usada para especificar segurança e autorização. Eu posso especificar quais usuários têm acesso a quais dados, por exemplo. A gente ainda pode definir restrições de integridade usando SQL. Então, eu posso dizer que em determinada tabela do meu banco de dados eu aceito valores nulo em um determinado atributo, ou eu quero que um determinado atributo, por exemplo, salário, esteja dentro de uma faixa entre 0 e 50 mil, por exemplo. E eu ainda posso fazer especificação de controles de transações. SGBDs são capazes de processar transações, eu posso parametrizar a forma como essas transações vão ser executadas usando SQL. Fazendo um paralelo entre modelo relacional e os tipos de dados em SQL, no modelo relacional, a gente encarava tudo como relação, dentro das relações a gente tinha tuplas, e dentro das tuplas a gente tinha atributos. Então, na verdade, fazendo um paralelo, em SQL a gente chama relação de tabela, a gente chama tupla de linha e a gente chama atributo de coluna. O principal comando para definir dados em SQL é o create. Vocês vão perceber que a gente usa create para definir vários objetos dentro do nosso banco de dados relacional. Ele é usado, por exemplo, para criar esquemas, tabelas, domínios, dentre outras coisas. Um esquema nada mais é do que um agrupamento lógico que agrupa tabelas e outras construções que pertencem a uma mesma aplicação de banco de dados. Então a gente identifica o esquema pelo nome do esquema e os elementos do esquema
eles são descritos pela nomenclatura do próprio esquema. Então, dentro do esquema, a gente pode ter tabelas, restrições, visões, domínios e outras construções. Um exemplo de um comando SQL para criar um esquema é o que está aí embaixo. Create esquema empresa authorization J. Silva, que significa dizer que a gente está solicitando ao SGBD que crie um esquema de nome empresa que pertence a um usuário que já existe no nosso banco de dados relacional, chamado J. Silva. Um catálogo é uma coleção nomeada de esquemas, então é um agrupamento lógico de esquemas. E sempre contém o esquema, information schema, que é um esquema padrão, que ele vai oferecer informações sobre todos os esquemas que estão contidos naquele catálogo, bem como os descritores desses elementos. Se eu pretendo construir tabelas no meu banco de dados relacional, eu uso o comando createTable. O comando createTable ele especifica uma nova relação ou uma nova tabela, dando-lhe um nome e especificando os atributos e relações iniciais. Então, algumas restrições podem ser incorporadas ao comando createTable. Eu posso incorporar restrições como de chave, se um atributo é uma chave primária, restrições de integridade, se um atributo é uma chave estrangeira que referencia uma chave primária de outra tabela, e assim sucessivamente. Uma vez que eu criei a tabela, eu posso também alterar qualquer elemento da tabela usando o comando alterTable. Um exemplo do comando createTable seria esse que está apresentado nesse slide, createTable funcionário, que dentro de um determinado esquema, ele cria uma tabela de nome funcionário. Esse é um modelo relacional e a gente pode partir desse modelo relacional justamente para criar nossas tabelas. Nesse caso, eu teria se eu tenho 6 relações nesse modelo relacional, eu teria 6 tabelas sendo criadas usando SQL. E vocês podem reparar que o modelo relacional também ele apresenta relacionamentos entre relações, ou seja, ele indica quais são as chaves estrangeiras e as chaves primárias relacionadas, e dessa forma eu também posso especificar essas restrições usando SQL. Existem dois tipos de tabelas, digamos assim. São as tabelas base, que são aquelas declaradas por meio das instruções createTable, em que efetivamente os dados armazenados ali dentro são fisicamente gravados no banco de dados. E eu também tenho tabelas virtuais ou relações virtuais, que são tabelas declaradas por meio das instruções createView. Na prática, em grande parte das vezes, uma view ela não é armazenada. Os dados dentro de uma view não são efetivamente armazenados, eles são provenientes de outras tabelas. Uma das primeiras restrições que a gente pode impor sobre dados em um banco de dados são restrições de tipo. Eu posso dizer, por exemplo, que um determinado atributo ou coluna, ele tem, os dados ali dentro têm necessariamente que ser de algum domínio específico. Um dos domínios é o domínio numérico, que inclui números inteiros de vários tamanhos, por exemplo, integer, small int, número de ponto flutuante e números duplos, por exemplo, de dupla precisão. Um outro tipo de dados é a cadeia de caracteres. Eu posso definir uma cadeia de caracteres de tamanho fixo, usando o descritor char, e eu posso também definir uma cadeia de caracteres de tamanho variável, ou varchar. Um outro tipo de atributo importante é a cadeia de bits. Eu posso definir uma cadeia de tamanho, igualmente à cadeia de caracteres, eu posso definir uma cadeia de tamanho fixo e uma cadeia de tamanho variável. Na verdade, isso é um campo binário. Um outro tipo de dados importante é o tipo de dados booleano, em que eu posso especificar dentro dos atributos valores verdadeiro e falso. Também tem um atributo, um tipo de dados interessante para atributos, que é o tipo de dados date, que pode descrever tanto dias, meses, anos, uma data completa,
uma data somada a uma hora do dia, ou simplesmente uma hora, um minuto, um segundo. Um outro tipo de dados interessante é o timestamp, que inclui os campos data e hora, e mais um mínimo de 6 posições para frações decimais de segundo e um qualificador opcional de time zone. Um exemplo de um campo timestamp está indicado aqui nesse slide. Então, eu tenho 27 de 9 de 2008, 9, 12 e 47, 9 horas, 12 minutos e 47 segundos, e um registro de frações de segundos passadas. As restrições em SQL, elas podem ser especificadas tanto na criação da tabela, quanto se eu precisar alterar a tabela. Eu também posso especificar restrições ao alterar a tabela. E essas restrições, elas incluem restrições de chave, de integridade referencial, de domínio de atributo, de nulidade, de unicidade e de valor. Uma das primeiras restrições que a gente pode imaginar para impor sobre um determinado atributo é a restrição de nulidade. Eu posso especificar, por exemplo, que um determinado atributo ou uma determinada coluna aceita ou não valores nulos quando uma linha dessa tabela é criada. Então, basta eu indicar, se eu não indicar nada ao lado do atributo, por exemplo, se eu eliminar esse not null daqui, significa dizer que o campo pnome aceita nulo. Se eu quiser que o campo não aceite nulo, eu tenho que manter esse descritor not null ao criar o atributo. Uma outra restrição é a restrição padrão, ou a restrição default, que define um valor padrão para um atributo assim que a gente define esse atributo. E esse valor padrão, obviamente, que ele tem que obedecer ao domínio de dados do atributo, né, ao domínio de tipo. Então, se um atributo ele é numérico, esse valor padrão tem que ser um valor numérico. Se a gente não especifica nada para a restrição default, a restrição padrão é nulo, desde que esse atributo não tenha uma restrição não nulo nele. Uma outra restrição é a restrição de valor. É uma restrição que limita o conteúdo que uma determinada coluna pode ter. Então, ele também deve obedecer ao domínio dos dados. Então, se eu tenho um atributo inteiro, essa restrição de valores tem que ser uma restrição que seja uma restrição que obedeça esse domínio inteiro. Por exemplo, se eu tenho um atributo dNúmero na tabela departamento, que é um atributo inteiro, eu posso definir que eu tenho uma restrição de valor, que o dNúmero tem que ser maior que 0 e menor do que 21, tal como no exemplo que está apresentado. Uma outra restrição extremamente importante é a restrição de chave primária. É a restrição que especifica se um ou mais atributos compõem a chave primária de uma determinada tabela. E se a chave primária tiver apenas um atributo, a cláusula pode acompanhar o atributo diretamente. Por exemplo, eu posso, logo depois de definir o atributo, eu posso definir que ele é primary key. Uma outra restrição é a restrição de unicidade, que especifica chaves alternativas ou chaves secundárias. Ela indica se um determinado atributo ou conjunto de atributos deve ter uma ocorrência única em toda a tabela. Então, se eu tenho, por exemplo, uma restrição unique sobre um atributo nome, dentro daquela tabela, nenhum nome, nenhum registro, nenhuma linha pode repetir o mesmo nome. Eu tenho a restrição de integridade referencial, que é uma restrição relacionada à chave estrangeira, em que eu especifico qual chave primária de qual tabela uma determinada chave estrangeira se relaciona, e além disso, eu especifico qual comportamento que eu espero se uma determinada chave primária for modificada. Eu tenho algumas opções para indicar qual comportamento é esperado. Eu posso indicar uma restrição de chave estrangeira restrita, ou seja, caso eu modifique uma chave primária,
Na verdade, eu não posso modificar uma chave primária se eu tiver uma chave estrangeira relacionada a essa chave primária. Essa é a restrição mais restritiva. Eu tenho outros 3 tipos de restrição set null cascade e set default. A restrição set null indica que se eu modifico uma chave, eu posso modificar uma chave primária e ao modificar eu vou setar nulo nas chaves estrangeiras, desde que essa chave estrangeira permita a existência de nulos. A restrição cascata indica que se eu fizer uma atualização na chave primária, eu faço a atualização na chave estrangeira em cascata. E a restrição set default indica que se eu fizer uma alteração na minha chave primária, eu seto um valor padrão para a minha chave estrangeira, desde que ela tenha a restrição default associada a ela. E algumas opções para setar essas restrições de integridade são onDelete e onUpdate. Então essa modificação ela pode ocorrer ou ao apagar, ou ao atualizar, ou nas duas coisas. Um exemplo é foreign key, esse exemplo está dado aí, foreign key CPF supervisor, reference funcionário CPF, onDelete set null, onUpdate cascade. Nesse caso, o que vai acontecer? Se um determinado funcionário for apagado da tabela de funcionários, eu vou setar como nulo o CPF supervisor na tabela de associação, que referencia essa tabela funcionário. No caso, é a própria tabela funcionário. Se o funcionário for atualizado, eu, em cascata, atualizo todas as referências ao CPF desse funcionário. Eu também posso dar nomes às minhas restrições. Esse aspecto é extremamente importante no SGBD, porque eu posso precisar modificar minhas restrições com o passar do tempo. E se eu não sei qual o nome da minha restrição, eu tenho que consultar o catálogo do meu esquema para identificar qual nome foi dado automaticamente pelo SGBD. Então, essa é uma boa ideia, é sempre eu nomear minhas constraints. Então, eu posso nomear minhas constraints usando a palavra-chave constraint, dando um nome para essa constraint. E logo em seguida, eu especifico qual constraint eu estou definindo. O select é a instrução básica para recuperar dados em um banco de dados relacional. E a gente vai ver que esse select ele tem uma sintaxe própria. A forma básica desse comando select é também chamada de mapeamento ou bloco select from where, ela é composta pelas 3 cláusulas select, from e where. Onde em select eu especifico a lista de atributos, no from eu especifico a lista de tabelas e no where eu especifico as condições que identificam se as tuplas devem ser recuperadas ou não pela consulta. Os operadores básicos de comparação são os operadores lógicos igual, menor, menor igual, maior, maior igual e diferente. Um exemplo de um comando select, se eu quiser recuperar a data de nascimento e o endereço do funcionário cujo nome seja João Silva, eu posso usar o comando select data nasc, vírgula, endereço, from funcionário, where pnome igual a João, end m inicial igual a B e end o nome igual a Silva. Então eu estou especificando. Reparem que existe um paralelo entre o comando select e as operações da álgebra relacional. Então, quando eu faço um select e especifico a lista de atributos, nada mais é do que indicar quais são as projeções finais que eu vou precisar. No from, eu tenho a lista de tabelas envolvidas em todas as minhas operações da álgebra, e no where, nesse caso, eu tenho uma operação de seleção da álgebra relacional que filtra linhas em que o atributo pnome tenha um conteúdo, o atributo m inicial tenha um conteúdo e o atributo nome tenha um conteúdo. Um outro exemplo é se eu quiser recuperar o nome e o endereço de todos os funcionários que trabalham no departamento de pesquisa.
Nesse caso, eu tenho duas tabelas envolvidas na resolução do meu problema, funcionário e departamento, e reparem que eu tenho uma seleção, uma operação de seleção da álgebra relacional, mas eu também tenho uma operação de junção da álgebra relacional. Em um outro exemplo, percebam que eu posso utilizar um grande número de tabelas no from. Nesse caso, eu estou utilizando 3 tabelas e estou fazendo as devidas junções dessas tabelas no where, desculpa. Vocês devem ter reparado que o mesmo nome pode ser usado para 2 ou mais atributos em tabelas diferentes, né? Então, isso é possível em SQL. Eu posso ter o mesmo nome para atributos diferentes, desde que esses atributos estejam em tabelas diferentes. Na mesma tabela, obviamente, que eu não posso ter atributos de mesmo nome. E é preciso qualificar o nome do atributo para que eu remova uma ambiguidade. Se eu especifico um SQL em que eu tenho 3 tabelas envolvidas e essas tabelas têm atributos de mesmo nome, o SGBD não vai ser capaz de diferenciar quais atributos eu estou querendo de fato projetar ou utilizar em outras operações. Então, um exemplo está aí. Imagina que eu tenho funcionário 2 vezes especificado no from. Então, para diferenciar se é um funcionário supervisor ou se é um funcionário supervisionado, eu renomeio essa tabela funcionário para F, renomeio a segunda tabela funcionário para S e prefixo os atributos com a tabela específica que eu quero fazer associação. Nesse caso, como eu estou associando S.CPF a F.CPF supervisor, significa dizer o quê? Que em S eu tenho supervisores e em F eu tenho supervisionados. Nesse caso, eu estou projetando o primeiro nome e o último nome do supervisionado, o primeiro nome e o último nome do seu supervisor. A falta da cláusula where indica que eu não tenho condições sobre a seleção das tuplas, e isso é possível de ser feito em SQL. Significa dizer que todas as tuplas de uma determinada relação são selecionadas como resultado de consulta. Um caractere-chave, um caractere especial que pode ser usado nos comandos select, é o caractere asterisco. O asterisco significa dizer todos os atributos das relações ou das tabelas envolvidas no comando select. Por exemplo, se eu quiser recuperar todos os valores de atributo de qualquer funcionário que trabalha no departamento 5, eu coloco select asterisco, ele vai pegar todos os atributos de funcionário onde o departamento seja 5. As tabelas, elas podem também ser tratadas, a gente pode entender tabelas como conjuntos. Então o SQL, ele não elimina automaticamente tuplas duplicadas no resultado das consultas. Esse é um grande diferencial, por exemplo, para a álgebra relacional. Na álgebra relacional, cada operação ela resulta numa nova relação e eu tenho as tuplas duplicadas eliminadas. Aqui não. Em SQL, eu posso ter linhas iguais, derivadas de um determinado comando. Se eu quiser eliminar as duplicatas, eu tenho que usar a palavra reservada distinct na cláusula select. Então, vendo esse exemplo, se eu fizer um select salário from funcionário, eu posso ter salários iguais, porque 2 funcionários podem ter o mesmo salário. Se eu quiser eliminar registros iguais, eu obrigatoriamente tenho que usar a palavra reservada, distinct, para explicitar que eu quero tuplas únicas, tuplas deduplicadas, não duplicadas. Alguns operadores interessantes que foram incorporados também pelo SQL ao longo do tempo são operadores, por exemplo, para fazer comparação de subcadeias de caracteres, como like. Então, o like ele pode ser usado se eu quiser especificar subcadeias de caracteres. Vamos dar um exemplo.
Se eu quiser recuperar todos os funcionários cujo endereço esteja em São Paulo, SP, e a cidade de São Paulo, SP, não exista um atributo específico para a cidade, mas esse valor está dentro de um atributo endereço, eu posso especificar a consulta como está especificada no select que vocês estão observando e usar endereço like percentual São Paulo, SP, percentual. Porque o símbolo percentual ele substitui qualquer número de caracteres à esquerda, se ele for usado à esquerda, ou à direita, se ele for usado à direita. Eu também posso usar o símbolo sublinhado se eu quiser substituir um único caractere. Um outro recurso para fazer comparações em SQL é o between. Eu posso especificar se um determinado valor está entre um conjunto de valores. Por exemplo, nesse exemplo que está dado aí, eu estou selecionando todos os funcionários que têm um salário entre os valores 30 mil e 40 mil. O SQL também permite ao usuário ordenar as tuplas no resultado. Essa cláusula é uma cláusula order by, ela é uma cláusula opcional, não é obrigatória. E eu posso especificar, inclusive, a ordem com que eu quero fazer essa ordenação, se é uma ordem ascendente ou uma ordem descendente. Por exemplo, nesse select, eu estou usando a cláusula order by para dizer que o resultado deve ser ordenado pelo nome do departamento, pelo último nome do funcionário e pelo primeiro nome do funcionário. Se eu não tenho especificação de ascendente ou descendente, ele adota como padrão a ordenação ascendente. Comparações com null devem ser observadas com muita atenção, porque o valor null ele tem uma semântica mais difícil de se compreender. Por exemplo, qual que é o significado de null em um determinado atributo? Significa que o valor é desconhecido, significa que ele estava indisponível no momento em que aquela linha foi criada, ou significa que é um valor que não se aplica para aquele atributo. Então é uma semântica mais difícil de se entender. O SQL ele permite consultas que verificam se o valor de um atributo é null, diferentemente da álgebra relacional, que não tem um operador isNull, isNotNull. No SQL a gente tem um operador isNull, isNotNull para determinar se um determinado atributo possui um valor null ou não possui um valor null ali dentro. A gente nunca deve usar um operador igual, maior, menor, com atributos que têm valores nulos, porque eles sempre vão dar false. Então, se você usar uma cláusula do tipo código igual a null, isso sempre vai ser falso, mesmo que o código tenha um valor null. O certo é você usar código isNull. Esse é um exemplo. Se eu quiser recuperar o nome de todos os funcionários que não possuem supervisores, eu seleciono o primeiro nome e último nome do funcionário, onde o CPF do supervisor é nulo. Eu também posso especificar consultas alinhadas. Significa dizer que eu posso usar um operador do tipo in, que compara se um valor está dentro de um conjunto ou de um multiconjunto de valores. E esse operador in, o que ele faz é para cada linha na consulta externa, ele verifica se o valor desse registro, dessa linha, está dentro de um conjunto de valores selecionados pelo select interior. A função exists é uma função similar, executa uma tarefa muito parecida ao operador in, só que o operador in é um operador de conjunto, ou seja, ele verifica se um determinado conjunto está dentro, ou se esse valor está dentro de um conjunto de valores. Já o operador exists, ele retorna verdadeiro ou falso, dependendo do que é retornado pelo select interno. Se o select interno
retorna 0 registros, o valor do exists é falso. Se ele retorna 1 ou mais registros, o valor do exists é verdadeiro. Então, nesse caso, o que está acontecendo nesse select? Eu estou selecionando todos os funcionários que não existam em select asterisco from dependente, where CPF externo igual a CPF interno. Significa dizer que, se o CPF de fora tiver uma ocorrência na tabela de dependente, isso aqui é verdadeiro, not verdadeiro é falso, então isso retorna, essa linha não vai para exibição. Nesse caso, o que eu estou fazendo é pegando todos os funcionários que não tenham dependentes. Tal como na álgebra relacional, em que a gente podia expressar funções de agregação, também é possível expressar funções de agregação em SQL. As mesmas funções que eu tinha em álgebra relacional, contar, somar, máximo, mínimo e média, podem ser usadas aqui. É uma cláusula group by que tem que ser incorporada e eu ainda posso fazer a filtragem desses valores agregados após a agregação usando a cláusula having. É importante frisar que valores nulos eles são descartados quando as funções de agregação são aplicadas sobre atributo. Então, se eu tiver 3 linhas e estiver aplicando um count sobre uma determinada coluna CPF e um desses CPFs for nulo, o count vai me retornar, ao invés de 3, vai me retornar 2. Um exemplo está aí. Se eu quiser selecionar a soma de salários, o salário máximo, o salário mínimo e a média de salários de todos os funcionários que trabalham no departamento pesquisa, eu tenho esse select. Observem que eu posso tanto fazer junção entre tabelas usando a cláusula where, eu poderia colocar DNR igual a DNúmero aqui, como eu posso também usar o operador join para fazer a junção entre funcionário e departamento, especificando funcionário, juntando com o departamento, fazendo a conexão das duas tabelas, usando DNR de funcionário e DNúmero de departamento. Se eu quiser recuperar o número de funcionários do departamento pesquisa, basta eu fazer um select count asterisco. O asterisco pode ser usado dentro do atributo count para contar as linhas. Funcionário departamento, onde, observe que eu estou fazendo a junção agora usando a cláusula where, DNR igual a DNúmero e o nome igual a pesquisa. E se eu quiser contar o número de valores de salários distintos no meu banco de dados, eu posso usar o distinct dentro do count. A cláusula group by ela pode também especificar atributos de agrupamento. E a cláusula having ela pode filtrar valores agrupados. Exemplo, para cada departamento, eu quero recuperar o número do departamento e o número de funcionários no departamento e seu salário médio. Então eu posso fazer um select na tabela funcionário, eu posso fixar o DNR, ou seja, para cada DNR, o que eu vou fazer? Eu vou contar as linhas da tabela funcionário e vou fazer uma média do atributo salário. Eu especifico que eu estou agrupando por DNR, então eu especifico qual atributo está sendo fixado para ser feito o agrupamento entre outros atributos. Nesse caso, eu ainda estou usando a cláusula having para fazer o quê? Para depois que eu projetar o número do projeto, o nome do projeto e o número de registros de funcionários que trabalham nesse projeto, eu ainda posso especificar que eu quero apenas visualizar apenas o resultado em que o número de funcionários nesse projeto seja maior que 2. Resumindo o comando select, eu tenho select from como obrigatórios em todo select, eu tenho condicionais e junções no where como opcional, eu tenho a cláusula group by
como opcional, eu tenho a cláusula having como opcional, eu tenho a cláusula order by como opcional. Reparem que a ordem deve seguir esse formato. Select vem primeiro, from vem em segundo, where em terceiro, se existir, group by em quarto, se existir, having em quinto, se existir, e order by em sexto, se existir. O comando insert ele é usado para acrescentar uma única tupla ou uma única linha em uma tabela. É necessário que a gente especifique o nome da relação e uma lista de valores para a linha. E os valores devem ser listados na mesma ordem em que os atributos foram criados na tabela. Exemplo, se eu tenho uma tabela funcionário em que eu criei os atributos nessa ordem, eu tenho que especificar o comando insert, into funcionário, velhos, e a lista de valores na mesma ordem. Nesse caso, Ricardo para pnome, K para M inicial, Marine para o nome, e assim sucessivamente. Também é possível que o usuário especifique nomes de atributos que correspondem aos valores fornecidos. Então eu posso também criar um comando insert em que eu especifique quais são os atributos que devem ser populados. Se a relação tiver outros atributos, esses outros atributos permanecerão com valor null, desde que não exista nenhuma restrição de nulidade para esses valores. Caso contrário, esse comando insert vai gerar um erro dizendo que valores nulos não foram preenchidos. Então, como eu disse anteriormente, atributos não especificados são definidos como null ou default, dependendo da restrição que está associada ao atributo. É importante frisar que todas as restrições devem ser obedecidas para que o registro seja inserido. Por exemplo, se eu estou tentando inserir um registro em funcionário usando um número de departamento 2 e esse número de departamento é uma chave estrangeira da tabela departamento, significa dizer que se na tabela departamento não tiver um departamento de número 2, essa operação tem que ser rejeitada. Assim como, se eu especificar no meu comando insert uma inserção que eu não especifique a chave primária, por exemplo, CPF, ele vai tentar criar um valor null para CPF ao inserir, e obviamente que chaves primárias não podem ter valor null, essa operação vai ser rejeitada. O comando delete, ele remove linhas de uma tabela. Então as linhas elas são explicitamente excluídas de apenas uma tabela por vez. Mas essa exclusão ela pode se propagar dependendo da integridade referencial que existe entre as tabelas. Então, no comando delete eu posso ter uma cláusula where para especificar quais são as linhas que eu quero que sejam excluídas. Por exemplo, se eu executo o comando delete from funcionário where o nome igual a Braga, como eu não tenho ninguém com o nome igual a Braga, esse comando vai excluir nenhuma linha. Já se eu especificar um delete from funcionário where CPF igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 6, eu percebo que o funcionário de primeiro nome João tem um CPF que bate com essa condicional, então essa linha vai ser excluída definitivamente da minha tabela. E assim sucessivamente. Eu posso criar comandos delete que vão excluir números variados de linhas da minha tabela de acordo com a cláusula where. Se eu não especifico cláusula where, delete from funcionário, significa que eu estou excluindo todas as linhas da minha tabela. O comando update ele é usado para modificar valores de atributo de uma ou mais linhas selecionadas. E essa atualização é uma atualização em alguns atributos, e se esses atributos que foram atualizados pertencerem a chaves estrangeiras em outras tabelas, a integridade referencial deve ser obedecida. Um exemplo, se eu quiser alterar o local
e o número do departamento relacionado a um projeto, mas apenas para o projeto de número 10, eu posso especificar o comando update projeto. Set, então eu estou falando qual é o novo valor que deve ter no atributo proj local, qual que é o novo valor que deve ter no atributo denum, e considerando que eu só vou alterar projetos cujo proj número seja 10. Eu posso também usar funções na especificação de set. Eu posso, por exemplo, querer dar um aumento de 10% no salário de todos os funcionários do departamento 5. Eu posso fazer um update funcionário, set salário igual, ao invés de um valor específico, eu posso usar o próprio salário ou qualquer outro atributo. Nesse caso, salário vezes 1,1, 10% a mais, sendo que o funcionário tem que ter um atributo DNR igual a 5. Espero que tenham apreciado. Aproveito e convido-os a acessar meus cursos e materiais no GitHub, meu perfil profissional no LinkedIn, minhas publicações científicas na plataforma ORCID e meu perfil de pesquisa na plataforma Lattes. Até a próxima!